Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando aqui, professor Roberto Vitti, área fiscal, Receita Federal, ICMS. Hoje, depois da aula número 1 e 2, na verdade, a aula 0, eu fiz só um comentário com a gente para explicar como é que funciona o curso. Hoje vamos efetivamente entrar na área fiscal, vamos entrar efetivamente na área, no vocabulário fiscal. Lembrando sempre que eu quero que você leia primeiro em casa, tente fazer em casa primeiro. Professor, posso usar o Google Translator? Eu acho que eu falar para você não usar o Google Translator vai ser justamente o contrário, é isso que você vai usar. A única sugestão que eu dou para as pessoas é o seguinte: antigamente se usava um dicionário de papel, que era um porre, era saco fazer aquilo lá, mas era o que a gente tinha em mãos. E depois também já tivemos o dicionário eletrônico, agora a gente pode, né, não precisa nem, até o próprio Windows, o Word, ele tem. O que eu sugiro que você faça você pode usar o Google Translator, talvez até não seria a coisa mais que você esperasse eu falar, mas não use o Google Translator ou qualquer outro tradutor eletrônico para você traduzir frases inteiras. Você não sabe uma palavra? Coloca lá. Seria o equivalente a você procurar no dicionário, né? Mas eu tenho que tentar entender com o contexto. Você está agora estudando, você não está fazendo a prova. Então, faça o seu cérebro se sentir confortável, faça o seu cérebro se sentir um estudante meninão, né, que está estudando e está aprendendo. Então pode usar sim, eu não acho o pior dos mundos não acho mesmo, só acho que é ruim quando a pessoa traduz frases inteiras. Traduza só uma palavra e tente fazer o resto das traduções. Se você me desobedecer, como eu tenho certeza que muita gente vai desobedecer, o resultado disso vai ser um cérebro preguiçoso. Se você não forçar o seu cérebro, você vai emburrecer o seu cérebro, tá? Então, faça o seu dicionário particular, estude sozinho antes da aula, estude sozinho antes, né? Leia o texto primeiro antes. Você vai ver que ao longo do tempo você vai ter um ganho de performance, um ganho de rapidez para responder muito grande, né? Faz o que eu estou falando, tá? Existem estudos científicos que mostram que a gente precisa fazer o nosso cérebro trabalhar. Não podemos deixar, que nem o coração, né? Você precisa fazer exercício físico para o coração ficar forte. A mesma coisa. Vamos lá então, texto 3, vamos lá então, texto 3, e esse daqui é um texto antigo da Receita Federal, que serve tanto para ICMS, se um dia também pedirem ISS, vamos lá. Treasury announces Major Tax Revision Plan. O Tesouro, que seria a nossa Ministério da Fazenda, anuncia um grande, isso não é maior, isso é grande, olha só, grande imposto revisão plano. Imposto revisão plano, tá? Eu sempre falo que você está traduzindo na mesma sequência, quando der errado você inverte. Então, Tesouro, olha só, Tesouro anuncia um grande, agora vai ficar o quê? Um plano de revisão tributária. Um grande plano de revisão tributária. E aqui vai a nossa primeira dica de gramática. Quando você tem dois quando você tem dois ou mais substantivos na sequência, você vai traduzir de trás para frente. Então, repara, eu sempre dou os mesmos exemplos, em qualquer curso que você for, né, ver minhas aulas, eu sempre os uso porque são exemplos extremamente úteis. Accounting procedure. Contabilidade e procedimento. Então, contabilidade é um substantivo, procedimento é um substantivo, então você vai fazer o quê? Procedimento contábil, perfeito? Income é renda, então já que nós estamos na área fiscal, income é renda. Lembra que in é dentro e come é o que vem, o que entra para dentro é a renda, o que sai para fora é gasto. Então, income tax. Então seria income é renda, é um substantivo, tax é substantivo, é imposto, então você vai traduzir de trás para frente, imposto de renda. Tá bom? Se eu tiver, por exemplo, a palavra car, que é carro, que não tem nada a ver com a nossa prova, mas olha só, car, door. Carro é um substantivo, door é um substantivo, então são dois substantivos, então porta do carro. Se fosse porta da cozinha, seria kitchen door. Então, ou seja, porta da cozinha. Então, guarda a primeira regra. Eu estou desde o começo do curso falando que é para você traduzir da mesma sequência e quando der errado você inverte. E agora eu estou te mostrando algumas regrinhas no meio, para não ficar aquela coisa chata de gramática. Tem dois adjetivos ou mais, traduz de trás para frente. Eu te prometo que você vai ter bastante coisa, muitos exemplos que traz essa regra, tá bom? Vamos lá então, continuando aqui.
Então lá, Treasury announces major tax revision plan. O Tesouro anuncia um grande plano de revisão de impostos, que eu posso traduzir como plano de revisão tributária. The long-anticipated proposal for a simplified U.S. tax code was announced November 27th by the Treasury Secretary. He insisted on the semantic distinction that the plan was at Treasury's, not the administration's. In general, the reform plan would reduce taxes on individuals and increase them on corporations. Vamos lá então. Voltando a frisar que eu quero que você sempre dê um pulo na nossa aula 00 para você tirar fazer algumas revisões de pontos gramaticais relevantes, tá bom? Vamos lá então. A proposta, olha só, tem um hífen aqui, meu amigo, minha amiga, isso quer dizer que é provavelmente um adjetivo. Antecipada você pode colocar como aguardada, né, com ansiedade. Então, veja bem, a proposta aguardada longamente, né, ou seja, a proposta aguardada longamente, ou seja, a proposta aguardada há muito tempo por um simplificado Estados Unidos Imposto Código. Não ficou bom esse trecho, então em vez de Estados Unidos Imposto Código, você vai traduzir de trás para frente. Ó, até aqui tem aqui, ó, imposto é tax e código é code. Então seria o quê? Uma proposta há muito tempo aguardada por um simplificado Código Tributário Americano. Foi anunciado no dia 27 de novembro, por mais o, lembrando que em português você fala por mais o, é igual a pelo, é igual a pelo. Se você bota em mais aquele, vai ser naquele. Então perceba que em português a gente aglutina em mais a é na, de mais o é do e assim por diante. Em inglês não faz isso, se eu não me engano em espanhol também não. Tá? Então olha só, a proposta já de longa data antecipada, né, aguardada por um Código Tributário Americano simplificado, foi anunciado dia 27 de novembro por mais o secretário do Tesouro, que é o nosso ministro da Fazenda. Ele insistiu na distinção semântica, ou seja, distinção da palavra, que o plano era, esse apóstrofe S mostra que é o quê? Que era do Tesouro, não da administração. Então ele insistiu na distinção semântica de que o plano era do Tesouro, não da administração. In general, no geral, tá? O reforma plano. Olha, reforma é um substantivo, plano é um substantivo, então você traduz de trás para frente. Então, o plano de reforma, olha o would aqui, o would a gente viu lá na primeira aula já o would, né? O would seria o que mesmo? Iria, né? Então, você pode traduzir o would como iria, pode traduzir como iria. Lá na aula 0, no PDF da aula 0, você vê que eu explico direitinho lá o que é super simples isso daí, né? Então, o plano de reforma, como são dois substantivos, então o plano de reforma reduziria impostos sobre individual, seria pessoas físicas, e aumentaria eles quem? Os impostos sobre empresas. Eu sei que falar aumentaria eles está errado, porque em inglês o them sempre vem depois, né? Os pronomes oblíquos sempre vêm depois do verbo. Mas só para você ver que mesmo com uma tradução meia boca, dá para você entender, tá? Então traduza sempre na mesma sequência, quando der errado você inverte, tá bom? Perfeito, perfeito. Vamos lá então. E olha o increase aqui de novo, tá vendo? Eu falei para vocês que esse verbo sempre iria aparecer. The 16 tax brackets for individuals would be replaced by only 3. Então vamos lá. The 16 tax brackets for individuals would be replaced by only 3, with a maximum rate of 35% for those who make more than $38,100 a year. Então olha só. Eu vou traduzir aqui, mas você vai perceber uma coisa. Bom, as 16 tax brackets seriam as 16, marca aí, faixas de incidência. Faixas de incidência. Tá? Pode ser também, já vi também traduzido como alíquota. O que seriam essas tax brackets? Vamos supor, aqui no Brasil, vamos chutar, né? Quem ganha até R$2.000 não paga imposto de renda. É uma faixa de incidência. No caso, não tem incidência. Depois de 2.000 a 2.800, você tem lá tantos por cento.
e 2.801 até 3.000 alguma coisa. Então são essas faixas. Então havia 16 faixas de incidência no Código Tributário americano para as pessoas físicas. Então olha só, as 16 faixas de incidência para pessoas físicas would be seriam, olha só, o would mostra que o verbo to be está no seu gerúndio, então no seu futuro do pretérito, também conhecido como condicional. Então as 16 tax brackets para pessoas físicas seriam substituídas por somente 3, ou seja, havia 16 e agora tem 3. Com uma taxa máxima, esse rate é taxa, mas você pode dizer como alíquota, como um percentual máximo de 35% para aqueles que fazem ou ganham mais de, olha só, mais de $38.100 por ano. However, entretanto, many personal deductions, muitas pessoais deduções, ou seja, muitas deduções pessoais seriam eliminadas. Então, olha só, as 16 tax brackets para pessoas físicas seriam substituídas por somente 3, com um percentual máximo de 35% para aqueles que ganham mais de $38.100 por ano. Entretanto, muito cuidado quando você tem a palavra entretanto, é porque esta palavra aqui, ela inverte aquilo que estava sendo dito antes. Ou seja, estava se falando uma coisa, se eu estiver falando uma coisa positiva, olha, meu amigo Paulão aqui, ele é um cara bacana. Entretanto, ou seja, eu elogiei o Paulão e agora eu estou fazendo o quê? Fazendo um entretanto, eu estou dando uma invertida, vou descer a lenha no bicho. O Paulão é mala. Entretanto, Paulão é mala. Comecei a criticar e agora vou usar o entretanto. Ou seja, eu estou invertendo a ideia. Então, guarda essa palavra entretanto, principalmente quem vai fazer ICMS, guarda isso muito bem, não porque quem vai fazer receita não precisa. Na prova da receita, isso vai estar no texto. Na prova do ICMS, isso costuma estar na pergunta. Ele pede para você colocar em lacunas alguns advérbios, algumas conjunções, algumas preposições. Mas a gente vai ver isso com o tempo, tá? Vamos lá. Entretanto, muitas deduções pessoais seriam eliminadas. Os líderes republicanos, se você traduzir como republicanos líderes, não dá. Então, líderes republicanos, em mais A, na casa com letra maiúscula é a Câmara dos Deputados, tá bom? Os líderes republicanos na casa previram que esse it, lembra que eu já expliquei isso anteriormente, se não expliquei eu explico de novo, esse it nem sempre ele é traduzido, nos ensinaram que o it é ele ou ela para coisas ou animais, tá? Às vezes você não vai ter como traduzi-lo, então você não vai traduzi-lo. Em português, existe uma série de vezes que o verbo não precisa do sujeito. Principalmente quando eu falo assim, está frio, choveu ontem. Então, a gente aprendeu que em algumas frases em português não se tem sujeito, não precisa botar sujeito. Em inglês, sempre tem que ter um sujeito. Então, às vezes, o it vai ser colocado somente para fazer companhia ao verbo. Então, se você não conseguir traduzir o it como ele ou ela, esquece do danado e vê o que dá. Olha como é que ficou aqui, olha só. Líderes republicanos na casa previram que seria, olha só, que ele seria difícil, não dá certo, então, né, se traduz como seria difícil, get the plan through, seria conseguir o plano através. Conseguir o plano através do Congresso, tá? Eu já coloquei aí, seria aprovar o plano no Congresso. Então, líderes republicanos na casa previram que seria difícil passar o plano, aprovar o plano, passar o plano pelo Congresso, no Congresso, e que um forte apoio do presidente seria exigido. Perfeito? Um forte apoio, né, um apoio forte, aqui nem precisava inverter, né? Um forte apoio, eu gostaria só que você não se esquecesse que suporte também quer dizer apoio. Quer dizer apoio, tá? Não traduz só como suporte, do presidente seria exigido. Fechou? Fechou. Vamos lá então. Primeira pergunta. De acordo com o texto, o Código Tributário Americano proposto é A. Immensely complex, over-elaborated, super elaborado. Esse over tem ideia de super também, lembrando que você, por exemplo, vê pessoas, né, que tiveram overdose, né, overworked, por exemplo, é sobrecarregado, estou atarefadíssimo, estou com sobrecarga. Se você pegar um avião e escutar falar que tem overload,
é porque tem uma carga em excesso. Desce do avião que ele vai cair, tá claro? Então, de acordo com o texto, o plano tributário americano proposto é imensamente complexo, ele não falou isso. Super elaborado, ele não falou isso. Mais difícil de se entender, ele não falou isso. Simples demais, aqui tem uma pegadinha, esta palavra to, ela não tem a ver com very, ela é diferente de very, tá? Então, veja bem, very quer dizer muito, sempre pensa assim, quer dizer muito ou muita, ou muitos, muitas, né? E o to sempre quer dizer em excesso, tá? Sempre em excesso. Por que isso? Por que isso? Fiquei com medo agora. Excesso está escrito certo, né? Tá. Se não está, depois me corrige. O too sempre tem ideia negativa. Eu não vou comprar aquele carro porque ele é too expensive, ele é caro demais. Então, você vai traduzir, deixa eu até escrever aqui para você, marca aí no seu caderno aí. Eu quero que você traduza em excesso, sempre traduza como se fosse demais, tá? Não é muito. Very é muito e too é em excesso, tá? É sempre negativo. Você não pode levar o seu sobrinho para assistir aquele filme porque ele é jovem demais. Too young. Você não consegue comprar aquele carro porque ele é too expensive, ele é caro demais. E você é too poor, você é pobre demais. O too sempre é negativo, sempre coisa negativa, sempre em excesso, né? Tirando saúde, talvez, o resto em excesso é ruim. E a alternativa certa é a E. O Código Tributário, ele é mais fácil de se entender, tá? Deixa eu explicar rapidamente esse mais fácil aqui. Eu já dei uma pincelada a isso, mas olha só. Quando você tem a palavra tall, que é alto, você vai ter a palavra taller, que é mais alto. Então, o que acontece? Existe um sufixo que mostra que é mais. Perfeito? Taller. Short é curto. Então, o shorter é mais curto, mais baixo, tá? Cheap é barato, é uma coisa que não é cara. Cheaper é mais barato, e assim vai. Às vezes você pode se deparar com big, que é grande, e aí bigger, que é maior, né? Não mais grande, você dobra o G. Por se tratar de um substantivo, de uma monossilábica, né? Tem uma sílaba só, mas que se termina em consoante, vogal, consoante. Só para mostrar o porquê que eles dobram, tá? Outro exemplo é o hot. Olha só, hot também é consoante, vogal, consoante, né? Olha só, consoante, vogal, consoante. Então, hotter seria o quê? Então, mais quente. Hot é quente, hotter é mais quente. Dupliquei aqui por conta do consoante, vogal, consoante. Então, acontece, você tem aqui, então, aqui, você tem aqui, então, aqui. Peraí, isso. Easy é fácil. Aí troca o Y pelo I, né? Mas isso é uma regrinha bobinha. Então, seria mais fácil de entender. A alternativa certa é essa. Algumas pessoas colocaram, na época, inclusive foi uma prova antiga, colocaram como too simple, mas ele não disse que era simples demais, ele fala que é simplificado, ou seja, que é um pouco mais fácil. Perfeito? Vamos lá então. Próxima pergunta, e aqui eu queria chamar, não, na outra. The proposed plan aims to, o plano proposto almeja. Guarde isso aqui, que em todas as provas da área fiscal isso é solicitado. O plano proposto almeja o quê? A. Aumentar impostos sobre as pessoas físicas. B. Aumentar os impostos, o número de tax brackets. Já está errada essa, porque ele fala que era de 16 para 3, então não é aumentar, é diminuir. Aumentar impostos sobre a Câmara. Aqui, esse on mostra que o imposto está incidindo na Câmara. E ele não fala isso, né? Poderia-se pensar que seria aumentar a arrecadação para a Câmara, mas nada a ver. Aqui está dizendo aumentar impostos sobre a Câmara, quer dizer, a Câmara não paga, ela só gasta nossos impostos. Repara que raise e increase foram colocados aqui. Repara que esses verbos têm sempre aparecido e sempre vão aparecer. Então, essas duas estão fora. Letra D de dado, aumentar impostos sobre as empresas e reduzir impostos pagos pelas empresas. Ora que, se você parar para pensar, os países costumam sempre aumentar os impostos, tá? Teve uma fase de uma prova da Receita, da área fiscal também, que foi em 2009, no governo do Lula. Lá foi a única vez que a gente poderia falar que os impostos foram diminuídos, porque na época foram reduzidos
foram reduzidas as alíquotas do IPI, do ICMS, negócio assim, tá? Então, essa foi a única vez que eu me lembro que pudemos falar que foi diminuído o imposto. A alternativa certa é a D, de dromedário, porque ele fala, inclusive aqui, cadê? Essa parte aqui, olha só, essa parte aqui, ó. No geral, o plano de reforma iria reduzir os impostos sobre pessoas físicas e aumentá-las sobre as empresas. Ou seja, aqui está o trecho do texto que mostra isso. Vamos lá então, número 3. The plan mentioned in the text. Então, o plano mencionado... Opa, peraí, deixa eu trocar aqui. O plano mencionado no texto deriva especificamente de... em vez de ter o verbo to derive, e volto a frisar, eu sempre vou dar vocabulário ao longo do curso, derive from, deriva de, poderia ter isso daqui, tá? To stem from. To stem from. Tá? Que quer dizer derivar. Se porventura cair isso daqui na sua prova, stem cell, você coloca, isso é uma palavra muito nova agora que está sendo utilizada, que é célula. Não tem nada a ver com área fiscal, mas já explico o que eu estou colocando. Célula-tronco. O que é uma célula-tronco do nosso corpo? Célula-tronco do nosso corpo é aquela célula que pode se dividir e pode virar outra coisa. Uma célula-tronco, pelo pouco que eu sei, pelo que eu li, é que ela pode virar uma célula do coração, pode virar uma célula do cabelo, pode virar uma célula do olho e assim por diante. E por isso que é stem cell, né? É a célula de origem. Agora, professor, nós estamos fazendo um curso de inglês para a área fiscal, o senhor me vem com célula-tronco? As bancas têm trazido textos, principalmente no ICMS, que não tem nada a ver a calça com o COS. Então, o que acontece? Com a área fiscal. Então, mesmo que você se depare com um texto que não seja da área fiscal, eu sugiro que você faça o seguinte, que você olhe para aquilo e com carinho sempre faça o quê? Faça o estudo daquilo. Não desdenhe nenhuma palavra, porque os caras estão pegando pesado, estão cada vez mais tentando cercar. Como a preparação para concurso público tem cada dia sido mais profissional, né, cada dia mais profissional, o que rola na verdade? Eles também estão se preparando, fazendo provas mais capciosas. Está claro isso? Vamos lá então, para fechar aqui. Então, o plano do mencionado no texto deriva especificamente da administração, do Tesouro, do Congresso, da Casa, né, da Câmara. E Customs seria, Customs Department, coloca aí da aduana, da alfândega. Isso é muito importante para o pessoal aí, aduana ou alfândega. Tá? Muito bem? Marca aí. Agora, onde é que está a resposta disso? Onde é que está a resposta daqui? A resposta está aqui, olha só. Está aqui, deixa eu botar em amarelo. Ele insistiu na distinção semântica de que o plano era do Tesouro e não da administração. Então, a resposta aqui era do Tesouro e não da administração. Então, a resposta correta é B de bola. Então, repara uma coisa. Primeira alternativa E, depois D, depois B. Perfeito isso? Vamos lá. 4. E aqui tem uma coisa muito interessante. Concerning the present tax brackets, no que tange as atuais tax brackets para pessoas físicas, o texto menciona o fato que A. They would not be altered. Elas quem? As tax brackets, né? Não seriam alteradas. B. No change would be implemented. Nenhuma mudança seria implementada. C. They would be decreased. Elas seriam aumentadas. D. No modification would be required. Nenhuma modificação seria exigida. E. They would have to be increased. Elas teriam que ser aumentadas. Tá? Repara uma coisa. Note a tradução e lembrando sempre que a minha vida é sempre pautada em tentar ter as coisas mais práticas. Às vezes não, mas para cá sempre vai ser as coisas mais práticas. Vamos começar a aprender a alma da prova da ESAF por enquanto, da prova da ESAF. Para quem vai fazer ICMS, eu quero que preste atenção principalmente nos macetes, tá? Essa prova aqui é da ESAF específica, mas nada impede de também ser feito de uma outra forma na Carlos Chagas, que é o que geralmente faz o ICMS. Mas eu quero que nós comecemos, que você comece a ficar malandro, mané.
Como é que os caras escreveram essa prova? Olha só, olha o que eles fizeram aqui. Repara aqui, ó. Na letra A, elas não seriam alteradas. Nenhuma mudança seria implantada e nenhuma modificação seria exigida. Ora, meu professor amigo, tudo indica que isso daqui, todas essas daqui, ó, elas acabam sendo a mesma coisa. Repara isso. Então, olha só, essa daqui some, peraí. Essa daqui some, o que ela está dizendo não seria alterada, some. Nenhuma mudança seria implementada, some. E nenhuma modificação seria feita. As três são iguais. Então, repara uma coisa. É nítido que o cidadão que está fazendo essa prova, ele estava vendo se você sabia vocabulário, se você era esperto. É uma prova antiga, só que isso tem se mostrado até hoje, até os dias atuais. Então, olha só, você já eliminou 3. E a letra C, elas seriam aumentadas ou elas seriam decrescidas, né? Na verdade, a alternativa correta é a... Deixa eu só botar aqui na caneta. A alternativa certa é a C. Porque ele fala lá atrás, olha só, que elas iriam... você lembra, ele queria de 16 para 3. Seriam decrescidas. Perfeito? Está aqui, ó, decrescidas. Então, repara que tinha o quê? Repara que tinha 3 iguais. E essas duas que sobraram, repara que as text brackets, que você não precisaria saber o que era, tá? Aqui, ó, elas... peraí que eu fiz besteira aqui. Elas seriam decrescidas e elas teriam que ser aumentadas. São duas opostas. Então, eu vou dar uma dica para você. Para quem vai fazer a receita, não o ICMS. Se tiver duas opostas numa prova da ESAF, costuma ser uma delas correta, tá claro? Você tem 99% de chance de ser uma das duas corretas. Vou repetir. Se tiver duas alternativas opostas, a chance de uma delas ser a correta é muito grande, tá claro? Vou ficar por aqui porque, na verdade, eu tenho meu curso que mostra todas essas dicas de inglês. Eu não quero estragar o curso lá, porque, de repente, alguém pode pegar esse curso e mostrar para a ESAF, entendeu? Bom, em cima. Forte abraço. Assista... deixa eu mostrar aqui mais uma coisa para a gente aqui. Então, fechando esta aula aqui, o que, na verdade, nós temos que lembrar sempre? Sempre ler e traduzir o texto antes da aula. Reler rapidamente antes de dormir, tá? Assista pelo menos assista ao vídeo, assista à aula, pelo menos por 2 vezes, assista, tá? E só lembrando alguma coisa aqui, nós temos aqui, então, eu falei que tem 2 opostas, fica esperto, tem 2 opostas para quem vai fazer receita, tá? Na verdade, nem receita, para quem vai fazer, que tiver uma prova da ESAF, tá? Tem 2 opostas, uma delas costuma ser a correta. Se você estiver fazendo por conta do ICMS, 2 opostas na Carlos Chagas, só Deus sabe, tá? Me desculpe dizer isso, mas só Deus sabe. Então, veja. O vocabulário é comum a todas as áreas, né, do ICMS, da Receita. Só que há alguns macetes de prova. Então, veja, se você estiver fazendo Receita Federal, tem 2 opostas, a probabilidade de ser uma delas é muito grande. Se você estiver fazendo ICMS, eu já detectei várias alternativas opostas, sabe? 2 opostas na mesma pergunta e não era a resposta correta. Então, infelizmente, o ICMS ele é mais complexo do que isso. Por isso que eu digo, se você estiver fazendo Receita, faça texto do ICMS, que você vai ter uma rapidez também grande para poder fazer da Receita e vice-versa. Perfeito? Uma área, as áreas fiscais são muito parecidas
o vocabulário. É só a formatação da prova e só o jeitão de como é que as questões são formuladas e apresentadas é que muda. Tá claro isso? E eu vou passar aqui para você fazer esse curso almejando os dois. Tá claro? Forte abraço, vamos parar por aqui e eu te vejo na aula número 4. Abraço.